Bom, tinha travado tudo. E aí eu vou chamar a Cássia de novo aqui para ela voltar. Travou tudo. Enfim. Ah, Cássia, tinha Travou travado tudo. tudo. Nossa, eu tava tentando aqui. Eu falei, travou tudo, gente. Exatamente. Ai, A misericórdia. gente descobre que essa internet que a gente tem no Brasil. É, não vale nada. Não vale nada. Aí o que que eu fiz agora? Eu não consegui salvar o início, né, da nossa live. Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar essa. Eu estou usando o meu 4G. Ao invés, ao Ah, invés. eu vou mudar aqui então. Peraí, que eu vou mudar o meu também. Não, mas o seu tá bom. O seu tá bom. Eu estou usando meu 4G ao invés da, do Wi-Fi aqui de casa. Engraçado isso. O Wi-Fi não tá legal e o 4G tá legal. Mas beleza. Vamos só esperar a Cássia voltar aí. Larissa já chegou por aí também. Já tem uma galera chegando por aí. Maravilha, maravilha. Vamos esperar a Cássia voltar. Vamos chamar ela de novo aqui. No ao vivo a coisa caminha melhor. Já chamei. Esperar ela voltar. Vamos esperar a Ingrid chegar por aí também. Vamos ver se a Ingrid já está aí. Maravilha, Oi. maravilha. Ingrid, você não pode sair, Ingrid. Fique Não, por deixa ela aí. aí. Deixa ela aí. Para você que chegou agora na nossa live, nós tivemos que sair por conta da que a internet deu pane total, mas nós estamos falando de frustração a partir de uma perspectiva da terapia cognitiva comportamental e também eu ia falar existência humanista, não me bate, mas da psicanálise, psicanálise, muito bem explicado pela nossa amiga, nossa grande colega. Voltamos. A Stephanie está perguntando, voltamos. Pela nossa amiga. Eu tenho pensado essas questões de frustração, de frustrações, né? Pensando em um indivíduo que está sendo afetado por um momento, por aquele momento, aquele gatilho que a gente elabora, aquilo que afeta, mas que isso vem carregado de vários outros acontecimentos ao longo de sua história. Eu penso que esse indivíduo que afeta é porque ele construiu uma vida inteira de frustrações. E isso, em algum momento, pega mais pesado do que outras situações que são elaboradas na sua vida. Como, por exemplo, e aí eu quero pensar isso com você, uma frustração pelo término de uma relação amorosa. Como que essa sensação de vazio pela perda da outra pessoa, ela em algum momento, ela, ela transforma a vida desse ser, ou desse moço ou dessa moça, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Você está percebendo o que eu estou te falando? Então, essa sensação, e aí não é uma questão de sensação de ninho vazio, não é isso. É Não. uma sensação de vazio mesmo pela perda. Só que o que eu quero pensar com você é que essa frustração ela vem carregada não só por aquele ato. Isso vem oriundo, e aí eu acho que a psicanálise vai tratar isso melhor com a gente. Isso vem carregado de algo de muito lá atrás, dessa construção cognitiva. Eu vou sempre usar cognição, e aí você elabora a partir da psicanálise, dessa construção cognitiva do passado, daquilo que acontece lá atrás. O que você pensa com relação a isso, nessa perspectiva de uma relação amorosa que se perdeu? Você já parou para pensar que o término de uma relação amorosa, a gente encara ela muito como a morte de alguém? Sim. Porque necessariamente a gente tem que matar essa pessoa, matar esse sentimento dentro Uhum. da gente, né? E aí a gente tem que levar muito isso na questão
do luto. Eu falo sempre para as pessoas: ah, mas fulano tá ali só porque terminou um namoro. Mas é só para quem? Qual é a importância que você... Eu sempre, né, Vitor, você sabe, a psicanálise ela sempre vai trazer esse viés, mas foi só para quem? Quais foram os sonhos, os projetos que essa pessoa colocou nesse relacionamento? Então não é só a perda de um relacionamento, como eu estava falando, né, no nosso vídeo anterior. É a perda de algo que você construiu ali, né? Tem gente que vem com essa proposta de não, eu vou namorar para noivar e para casar, e aí constrói, faz aquela idealização tão grande, e de repente ela vê que aquilo acabou. E aí não acabou o relacionamento, acabou o sonho de casar, acabou o sonho de noivar, acabou o sonho de ter uma família. Por mais que a gente saiba que outros relacionamentos virão, mas a grande questão é não diminuir a dor do outro naquele momento. Porque sim, ela está passando por um momento de luto. Ela está passando por um momento de luto, é a negação, é tentar barganhar, todos aqueles passos que a gente tem no luto. Então, assim, cara, o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? E agora eu não vou arrumar outro relacionamento. E aí a pessoa, às vezes, precisa de terapia, precisa de análise para se ver com essa dor. E é muito importante a gente falar, respeitar a dor do outro. Não foi só isso. Entende? Eu gosto muito de pensar, e você trouxe algo maravilhoso com relação a você pensar nesse luto, né, nessa perda. Esse indivíduo que vive um momento de luto, seja ele um homem ou mulher, em algum momento da história isso vai passar, mas no meio do caminho, ou no início, ou seja ele no meio, essa frustração ela é muito forte. E pensar sobre isso, existem pessoas que estão elaborando uma ideação suicida a partir dessa frustração. Porque esse Nunca luto ele é muito menosprezar. forte. Ele é muito forte. Né? Eu já passei por situações que a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô sentindo uma dor que eu não sei mensurar. E aí o outro fala assim, mas coração não dói. Dói. Eu gosto muito eu gosto muito de pensar dor na alma. Exatamente. É uma dor que a pessoa não sabe, né? É tanto que aquela angústia, aquela coisa, como é que a pessoa fala? Não sei, é um nó na garganta, é um negócio aqui, é um negócio. Que ela não consegue nem dizer o que é. Olha só o perigo dessa frustração, essa falta que dói, que machuca, que maltrata, em algum momento faz a pessoa refletir na totalidade da sua vida, e essa construção que é feita, e você pensar na vida desse indivíduo que está sofrendo por isso, que está doendo, que está chorando, essa construção que é feita com pessoas que começam a idealizar um suicídio, é sempre o negativo. Eu não valho nada, eu não presto para ninguém, nunca eu vou conseguir arrumar ninguém, nunca mais eu vou ser feliz. Eu não sirvo para ser feliz, eu só sirvo para trazer a discórdia, o rancor, o ódio. Pensar nessas questões... Puxando sardinha aí para o seu lado, é aquela crença de desvalor, né? Você tem as três, né? Sim, você tem as três, mas eu consigo ver muito desvalor. A pessoa se sente completamente desvalorizada. De que ela não serve para nada. A turma de TCC que está aí, Stephanie, Larissa, e mais a galera que está por aí, você pensa desvalor, desamor e desamparo. Não estou amparada por ninguém porque o meu companheiro ou companheira me abandonou, logo eu não consigo ter um amor próprio, porque o meu amor era depositado nele. Olha o processo da frustração. Meu amor era todo para ele ou para ela. E logo, se ele não tem ele, se eu tenho a falta
Ingrid, não A me bate. falta. Se eu tenho a falta da falta, seja lá o que isso for, você pergunta aí, a Isabela chegou, Ô, Isabela. chegue por aí. Se você tem a falta disso, logo eu não consigo depositar o amor em cima de mim, o meu amor próprio. Ele não chega, ele não tem. E eu estou completamente desamparado ou desamparado. Esse problema da frustração, ele pode desencadear uma série de outras coisas. Você percebe? Você percebe que ele pode caminhar ali para suicídio, ele pode caminhar para depressão, ele pode caminhar para ansiedade, ele pode caminhar para humor deprimido, ele É pode porque, caminhar para... como você estava falando, né? Essa dor na alma. Então, eu costumo falar muito, gente, o suicida, ele tá sentindo essa dor na alma. E aí, no senso comum, a pessoa fala que é besteira. Então, o que que ele faz? O que que as pessoas que se cortam fazem? Querem trazer essa dor para o físico. Uhum. Porque se eu fizer essa dor no físico, eu mesma consigo ver aonde está doendo. Porque não tem expressão melhor, porque foi essa que você trouxe. É uma dor na alma. E aqui a gente não está falando de falta de Deus, a gente não está falando em questão de religião. Não. Não, não é essa a questão. Mas é uma dor que você não consegue mensurar, você não consegue falar com ninguém, você perde a fome, você perde a vontade de viver. É muito sério. Então, é muito sério a gente falar sobre essas questões para que as pessoas possam atentar e falar assim, peraí, existe uma saída, eu vou fazer terapia, eu vou conversar com alguém, de preferência com psicólogo, tá, gente? Mas não sofra sozinho. Não E sofra não é, sozinho. e não é de preferência o psicólogo porque somos psicólogos, não. É Não. porque temos condições técnicas, temos um embasamento científico, teórico, prático, para auxiliar esse indivíduo na sua dor. Fazer com que ele consiga enxergar algo que ele não está enxergando. O intuito da terapia, da análise, é você pensar, perceber nas coisas que te afetam. E Né? assim, a Nós gente temos... não tem bola de cristal, né? Foi Óbvio que aquilo que não. eu estava falando lá na live que caiu. A gente vai saber de você aquilo que você traz pra gente. Então, você precisa nos falar, a gente precisa conversar para que você possa enxergar aquilo que está já em você. Uhum. O A psicólogo, ele não Silvane, é mágico. a Silvane colocou, não somos mágicos e nem jogamos tarô. Para Uhum. saber. A Silvane está colocando, a Silvane Coutinho está colocando assim, sei que dor é essa. Se você quiser nos contar, Silvane, fique bastante à vontade, nós vamos dialogar juntos. Essa live aqui é para falarmos de psicologia, mas para falarmos dessas questões que nos afetam, essas questões que acabam por desencadear uma grande problemática na nossa vida. Essa perspectiva que estamos elaborando a partir da frustração, que para muitas pessoas que imaginam que isso é simplesmente um mimimi, e aí pensando no senso comum, né? Você está de frescura, você está de... Não, gente. Quem sofre, quem está frustrado com alguma coisa, porque aquilo está doendo, está afetando, sabe? Está maltratando, machucando. Eu consigo pensar, Cássia, em algumas formas de se lidar com essa frustração. Mas não quero dizer para você que está nos assistindo que essa é a saída para a frustração. Não é. Mas são algumas formas que nós podemos pensar. Antes disso, quero ler um texto que o John Dominador botou aqui, não em relação ao término do relacionamento, mas como mudar a crença de desvalor de alguém que pensa em se suicidar. Tende em vista que tudo que se fala e o que se propõe não surte efeito. John, terapia. Análise. Psicoterapia. Essas questões, principalmente para o ideal suicida, precisa de uma
viagem minuciosa, muito técnica, ao passado, presente, pensando no futuro. Então, se de alguma forma alguém está passando por isso, busque a ajuda de um psicólogo com muita urgência. Você tem aqui a Ingrid, doutora Ingrid. Doutora já? É doutora já? Já terminou o doutorado? Não sei te falar. A psicóloga Ingrid, Ingrid se estiver aí. Psicanalista Ingrid. Psicanalista Ingrid. Você tem a Cristiano, não sei se está por aí, psicólogo também. Você tem a mim. Você tem Cassiane, Stephanie, Larissa. Você tem o Anderson. Você tem uma série de outros psicólogos aqui e nós podemos indicar outros psicólogos também. Então, nessa perspectiva, como que você vai mudar a crença de desvalor na vida desse indivíduo? Técnica, psicoterapia, análise. Não existe um outro... Existem outras formas que eu não recomendo. E não é o fato de ser psicólogo, não. É o fato de entender que isso pode, de alguma forma, se não bem trabalhado, te levar, de fato, à consumação do suicídio. Porque existem algumas pessoas ou alguns métodos aí espalhados pela internet que não estão muito aí para cuidar de você. Não estão muito aí para entender sua frustração. Não estão muito aí e não tem tanta técnica assim para entender qual é a sua questão. Porque aquilo que te afeta não é aquilo que afeta o outro. Exatamente. Como a Cassi bem colocou aqui, a gente não consegue encaixar ninguém, enquadrar ninguém dentro de uma caixinha. Cada indivíduo é um, cada paciente é um. Você percebe? Cada pessoa é individual. Eu tenho um irmão, eu sou diferente do meu irmão. Nascemos da mesma barriga, mesmo pai e mesma mãe, mas somos diferentes. Então, como mudar a crença de desvalor desse indivíduo? Psicoterapia. Porque a questão desse indivíduo não é a questão que eu penso. A frustração dele não é do tamanho que eu imagino. Então, o terapeuta, o psicólogo, o analista vai entender a sua razão. Essa sua fala me lembra muito uma frase, Vitor, né? Que ela fala assim, a primeira impressão no senso comum é a que fica. Vá bem arrumado para a entrevista de emprego, se coloque assim. Mas na psicologia em si, né? Não só na psicanálise, a primeira impressão nunca é a que fica. Nunca é. O Vitor colocou, procure um psicólogo, mas assim, a primeiro momento, eu queria deixar isso aqui claro, a primeiro momento chegou alguém necessitado do seu lado, acolha. Acolhimento. Mas eu não sou psicólogo, eu não... Acolha. Se essa pessoa chegou até você, é porque ela confia em você. Se ela chegou a você nessa situação crítica, é porque ela confia em você. Acolha, acalme essa pessoa a primeiro momento e, posteriormente, psicologia, psicanálise, TCC, psicólogo. Eu tenho falado isso, eu tenho pontuado isso dentro desse tempo que estamos fazendo lives. Toda quinta-feira nós estamos aqui pensando psicologia para todos, é claro, mas eu tenho pontuado isso porque o mundo está muito sem amor, né? O mundo está muito muito acelerado com muitas coisas e a perspectiva do amor, da empatia, do cuidado, do zelo, isso acaba se restringindo muito. E pessoas que estão do lado uma das outras estão elaborando pensamentos, comportamentos, conceitos da vida do outro a partir daquilo que se apresenta. Pensar numa psicologia para a vida do indivíduo e pensar uma vida na vida é ter empatia, ter amor, acolher essa pessoa da melhor forma possível. Existem pessoas que estão chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Né? Existem pessoas humoristas, né? A gente viu que tiraram suas próprias vidas.
Exatamente. Existem pessoas que estão completamente frustradas, seja ela com sua formação, seja ela com os seus companheiros, companheiras, seja ela com a faculdade que escolhe para fazer e chega no final, percebe que não é aquilo que queria, com sua vida não completo, mas estão. Eu costumo dizer que elas não estão vivendo, elas estão andando, vegetando. Em algum momento o corpo fala muito, né? O corpo grita. E aí, quando grita, é um baque muito forte. Aquele que está do lado, que não tem esse processo de empatia, um processo empático, fala: ah lá, tá chorando à toa. Né? Não sabe o quanto de frustração tem na vida daquele ser, daquele indivíduo. Pensando nessas questões, Cassi, pode falar. Não, eu ia falar, a pessoa não sabe o quanto que essa pessoa lutou para chegar até ali, o quanto que ela já aguentou, Uhum. né? Então, eu acho que enfatizar muito a dor do outro não é frescura, gente. Não é. E a dor do outro não é a nossa dor, é a do outro. Não é a dessa dor. Então não dá É, para mensurar qual é a dor do outro. a gente fala muito em empatia de se colocar no lugar do outro, mas isso eu acho um pouco complicado, né? Porque você sente de um jeito, eu sinto do outro. Mas eu penso em empatia em ser solidário com o outro. Porque você Boa. nunca vai saber o que o outro sente. A dor é dele, mas você pode acolher, você pode respeitar, você pode ouvir. E isso já faz uma diferença muito grande. Né? Eu não sei quantos aqui já passou pela experiência de chegar, recebe um amigo, uma amiga, e a amiga fala meia hora, você não falou nada. E essa pessoa vira para você e fala assim: caraca, já estou me sentindo melhor. Nossa, muito obrigada. Aí você fala: mas eu não disse nada. Ela só precisava de alguém para ser ouvido, para escutá-la. Pensando numa ideia de senso comum, é o típico daquela pessoa que gostamos de estar perto. Só pelo estar perto. É Não isso precisa daí. fazer nada. É isso É mesmo. exatamente isso daí. Pensando nisso, Cassi, elaborar alguns é, 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 meios de se livrar, se livrar é muito forte, mas de amenizar essa questão da frustração, eu penso que o indivíduo que está afetado por isso, eu acho que, me corrija você se eu estiver errado e os outros colegas psicólogos que estão por aí, mas eu acho que ele precisa primeiro aceitar a realidade desses fatos. Aceitar que, de fato, isso está acontecendo com ele. Existem pessoas que estão, de uma certa forma, elaborando que isso é uma exclusividade do outro e que isso não pode ocorrer com ele mesmo. E essa questão da pandemia que estamos vivendo, isso fica muito claro. Tem pessoas morrendo, são 440 aproximadamente pessoas mortas no Brasil, quase meio milhão, mas isso acontece no outro. Essa dor não vem comigo. E quando chega, o que faz com isso? Como entende essa situação? Você percebe? Eu não Uhum. sei se você quer elaborar outra questão, eu acho que vai elaborar e vai ser bacana, mas acho que aceitar essa realidade é um dos caminhos para se entender melhor a sua própria vida. É reconhecer onde a gente está, né? É falar assim: opa, a promoção do emprego não chegou, mas peraí, eu preciso continuar trabalhando. É encarar a realidade. Quando eu falei lá no começo, a frustração ela é a porta de entrada para uma realidade. A frustração ela é necessária. Porque, como eu falei, a gente não é essa majestade bebê. Uhum. Então, se a gente não entra, né, se a gente não passa essa porta, que é a frustração, a gente acaba virando adultos que não aceitam ouvir um não. É aquele adulto que, né, e eu vou abrir aqui um parênteses que não é todo mundo que vai para esse caminho, mas é aquele adulto que rouba, que mata, que bate um colega, que agride um professor na sala de aula porque o professor chamou atenção. Uhum.
Então, assim, eu preciso reconhecer aonde eu estou, falar, peraí, deu errado? Deu errado. E outra coisa, respeitar o seu momento. Respeitar o seu momento para recomeçar. Não, gente, eu estou sofrendo agora, mas eu preciso, eu tenho que. Calma, respira, né? Pensa naquilo, analisa. É o momento para você analisar o que eu fiz de errado, o que aconteceu, eu posso seguir outro caminho, como é que eu posso? Realiza, se reestrutura e volta. Mas é aquilo que o Joia. Vitor falou, reconhecer aonde estamos, o que aconteceu e ter o nosso autoconhecimento para poder encarar isso. Porque se a gente achar que só acontece com outro, como o Vitor falou, só acontece com outro, quando isso chega, isso acaba tirando a nossa estrutura de uma certa forma, você fala assim, meu mundo desabou e eu não sei para onde olhar. Porque você estava alicerçado só naquilo. A Mônica Martins vai ser psicóloga logo também. Tive a grata satisfação de estudar com ela. Ela colocou bem assim: frustração está relacionada com todas as áreas da nossa vida. É exatamente isso. Nós somos rodeados disso. Por quê? Porque nós somos dotados de expectativas. Quem não tem expectativas de si próprio, das suas questões, eu almejo ter uma Ferrari. Okay? Qual é a minha expectativa para ter uma Ferrari? Trabalhar. Só que quando eu não consigo alcançar esse objetivo, eu me frustro. E essa frustração é que, em algum momento, vai dar o direito do indivíduo não perceber, não aceitar. Um caminho, eu acho, saudável para isso é aceitar esse momento, aceitar essa realidade. Uma outra questão... A gente não pode viver satisfeito o tempo todo, né? Sim, Já a tem, vida acho é que altos e tem baixos, né? aquela música aqui, parafraseando, né? Aquela música Trem Bala. Qual seria a graça da vida se a gente tivesse tudo que a gente quer o tempo todo, né? Ainda assim seríamos sujeitos insatisfeitos. Uma outra questão que eu penso, e aí muito voltado para TCC, um dos caminhos para você entender esse processo da frustração e começar a sair um pouco dela, tirar o seu foco disso, é estabelecer alguns objetivos. Você tem aí um processo organizacional. Tá, eu quero uma Ferrari. Eu não consigo comprar essa Ferrari porque eu não tenho dinheiro para isso. Quais são meus objetivos para chegar lá? Eu quero aquela vaga de emprego. Eu não fui contemplado naquele momento. O que eu preciso fazer a mais que eu não fiz ainda O que para me chegar faltou, naquela né? vaga? Qual é a O falta? que me faltou? Qual é a falta? Essa é a questão. Qual é a falta? E mais saber do que é a falta. O que me motiva? Quais são suas motivações para isso? Exatamente. A Stephanie colocou para a gente assim, psicóloga também fantástica. Uma questão também para pensar a frustração é a valorização das pequenas coisas. Concordo, Stephanie. Eu também. Concordo. Eu vou além um pouquinho. É a supervalorização. O John que está aqui, o John Dominador que você viu, ele é o dominador que está até me ajudando com o meu TCC, né? Com o meu projeto aí da faculdade final. E esses dias a gente conversando sobre atividade física e tal, e aí ele falou assim, eu preciso voltar a malhar, porque eu estou engordando. Eu falei assim, John, ó, pensa aqui comigo. Se você está engordando em plena pandemia, é sinal que você tem comida em casa. Ou você tem dinheiro para comprar. Que você está saudável, que você está podendo se alimentar. Porque no contexto que a gente está vivendo, as pessoas estão morrendo. Umas estão morrendo pelo Covid, outras estão morrendo de fome. Essa é a nossa realidade. A gente tem pessoas morrendo de fome. Então, pensar que eu estou engordando na pandemia
Não vou falar assim que bom, supervalorizando aí o fato da pessoa estar engordando. Não é isso, não leve por esse ponto. Mas você está em casa, você está saudável, você não está na cama de hospital, entubado. E aí Exatamente. entra muito no que a Stephanie falou, é a gente valorizar, e é supervalorizar pequenas conquistas, que fazem toda a diferença. Eu não conquistei a tão sonhada promoção, mas eu estou empregado. Quantos estão hoje procurando emprego e não acham? Exatamente isso, exatamente isso. Aí a Rosana colocou bem assim, ó. Eu estava falando com a minha amiga sobre a frustração de não ter terminado a faculdade. Eu entrei com 21 e tenho 27 anos hoje. Rosana, pensar no que te motivou a não continuar e pensar em quais são os objetivos que você vai montar, qual é a organização que você vai montar para terminar isso. É supervalorizar não o negativo, Não que sim o você perdeu, positivo. né? Exatamente, exatamente. É porque eu penso mais para o TCC. A Ingrid É, botou, a Ingrid botou bem assim, que quase conseguiu me converter à psicanálise. Ô quase. Ingrid, Mais um ô pouquinho Ingrid, chegou. é, eu sou de TCC, mas eu vou flertando aí. Minha esposa sabe que eu flerto muito com existência humanista, flerto aí com gestalt terapia e por aí vai. Eu tô gostando aí também de psicanálise, quem sabe? Quem sabe? Como diz uma vez o professor André para mim, é, é, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo. E todo mundo é meu também. É bem a fala dele. A, Ai, a Stephanie colocou bem assim, pois temos a tendência, acho que ela botou algo antes, eu não vi aqui, mas pois temos a tendência de pensar e focar nas grandes conquistas. Exatamente, Stephanie. É o que a gente estava falando. Nós focamos muito naquilo que é muito pomposo. E quando aquilo muito pomposo não acontece, as pequenas, micros conquistas ficam de lado. Uma das conquistas que eu penso diariamente é o fato de poder acordar. Isso é uma conquista. Isso, e aí, pensando Deus, isso é uma dádiva. Existiram pessoas hoje que não acordaram. Eu e você estamos aqui. A nossa oração é sempre que a gente acorde amanhã. Isso é uma dádiva. Isso é uma conquista. Mas dá-se muita atenção àquilo que não conquistou, aquele objetivo que não chegou, e não o fato de estar respirando. Frustração, ela está muito ligada à idealização de coisas pomposas. é, Pequenas coisas não são tão frustrantes assim, pelo menos que algumas pessoas imaginam. minha irmã tá na live. Minha irmã até colocou. Ai, cadê? Tudo é como você enxerga a situação. Exatamente. Como é que você enxerga a frustração? Como é que você enxerga o que você tem, o que você não tem? O que você está dando mais valor? Aquilo que você perdeu Uhum. ou aquilo que você tem e aquilo que você ainda pode conquistar? Porque aí é o que a gente estava falando, Vitor. A frustração, ela também traz uma paralisação, né? Ela te E, ne impede de avançar. e nessa paralisação, muito bacana isso que você falou, porque nessa paralisação você não tem aquilo que te impede, né? Aquilo que está faltando, que te impede de avançar, quase cheguei. Você não consegue realizar algumas coisas que gosta. Por exemplo, o John, você falou que ele quer voltar a malhar, mas aí tem pensado que está engordando, coisa e tal, e não está pensando em outras coisas. Essa questão de realizar uma atividade que gosta, esse bloqueio, essa paralisação pela frustração, por esse sentimento, ele acaba gerando esses problemas físicos. É uma caminhada que fazia que não faz mais, é uma leitura de um livro que não consegue mais ler, porque tem o desânimo muito acentuado, né, nesse Acentuado. processo, nesse processo da angústia, uma malhação, até mesmo o comer saudável. Pessoas que estão desanimadas não comem saudável, por quê? Não
porque vão se papuçando de um monte de coisa, esquecem que a vida é um mecanismo que precisa de cuidado. Isso está muito ligado à frustração. Eu penso que quando nós, nesse processo organizacional, fazemos um processo de escutar-se a si mesmo e fazer uma escrita, escrever essas conquistas pequenas, vai dar, então, uma notoriedade ao aspecto da vida. Não sei se você percebe isso. E é bem aquilo, né? Puxando sardinha mais de novo para o TCC. Escreva e deixa à vista, gente. Cole na geladeira, cole no espelho. Deixa à vista para que você possa se lembrar do que você já conquistou e que você é capaz de conquistar muito mais. Exatamente. Que não é uma frustração. A frustração, ela não te define. A sua nota baixa não te define. O fim do seu relacionamento dói, a gente entende que dói, não estamos aqui fazendo pouco caso, mas ele não te define. E volta naquilo que a gente estava falando, é você se localizar. E se de fato esse fim de relacionamento, por exemplo, ou essas frustrações te definem, é porque tem uma falta. É porque falta algo que Falta, tá te né? afetando. A falta da falta. Eu vou pro seu lado, você vem pro meu. Eu tô te falando que eu gosto de psicanálise, gente. Eu só não consigo compreender bem, mas eu gosto. Eu vou sentar com a Ingrid para ela me explicar esse negócio em uma semana. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas enfim. Vitor, pensando, Cassi, e aí para a gente tocar mais a nossa live aqui, eu acho que a gente já precisa terminar ou não. Eu vou tocando, mas se você... São 10 horas, é isso? São 10 horas. Se você quiser que a gente continue, você dá um joinha aí. Se você não quiser que a gente continue, você não fala nada e nós terminamos por aqui. Mas vai dando joinha se você quer que a gente continue. Apareceu aqui a Kelly. Kelly é uma grande amiga lá da igreja. Ela tem uma filhinha, a Sara, lindinha demais, que é autista. Mas pense numa autista amável. Ela é uma doçura, uma fofura de pessoa, e Kelly é uma guerreira junto com seu esposo. Pensando nessa perspectiva da Daniel entrou por aí agora, só para fazer só para falar algo aqui, o Daniel, eu fiz uma entrevista com ele, ele é fisioterapeuta, eu fiz uma entrevista com ele na terça-feira, passou na Interior TV. Maravilhosa a entrevista, foi maravilhoso, o Daniel está por aí também. Pensando nessas distorções cognitivas, aí a TCC elabora isso, a partir da frustração, você tem aí ansiedade, o que eu falei na semana passada de angústia. Angústia, autossabotagem, autodestruição, são todas questões de distorções cognitivas, né? Você tem uma perspectiva da personalização dessa questão. E aí, nessa distorção, a pessoa tende a atribuir a culpa a si mesma. Mas ela pensa em diversas situações e vive uma questão dessa autossabotagem muito forte. Eu não presto para nada, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada por conta dessa frustração que indica uma distorção cognitiva. Isso pensando na TCC. Você consegue nos falar um pouco, a partir da psicanálise, como que se elabora essa personalização dessa questão cognitiva? Cognitivo é com você. Cognitivo não é comigo. Mas, assim, o pessoal fala assim, a psicanálise é sempre a mesma coisa. Não é que é sempre a mesma coisa, gente, é muito complexo. Mas ouvir o que essa pessoa traz. Qual foi os objetivos que ela colocou nessa frustração para que isso se tornasse algo tão
catastrófico na vida dela, né? Então, aí eu terminei o relacionamento, mas ele me manda mensagem e eu não consigo não responder. E aí a gente abre um parênteses. A escolha de responder ou não é sua. Uhum. A escolha de a frustração me paralisou é sua, né? Como é que você encara isso? O que que isso traz para você? O que que isso diz para você? E é aquilo que eu falei, eu preciso muito ouvir do outro, o que ele vai me trazer, né? Então, ai, gente, mas eu bloqueei, mas eu desbloqueei. Tu desbloqueou por quê? O que que você espera com isso? Porque se isso já te feriu uma vez, não impede que isso vai te ferir de novo. Então, assim, a gente, né, como sujeito, a gente escolhe muita coisa. A gente escolhe praticamente tudo, tudo. E a escolha de estar nesse lugar de vítima, porque muitas pessoas que passam por essa frustração, elas se colocam no lugar de vítima. Daquilo que Vitimismo, você né? falou, do vitimismo. Porque todo mundo consegue, menos eu. Porque todo mundo faz, menos eu. Entende? Se Aham. colocar no lugar de vítima impede que você evolua. Isso Impede que acaba, você. Não, pode falar. isso acaba elaborando a nossa próxima questão, que é um filtro mental. Filtro mental é a pessoa que foca só nos acontecimentos negativos. E para ela nunca existe o positivo. Esse vitimismo exacerbado, é, ele não é porque a pessoa simplesmente quer. É porque ela Não, construiu isso. isso É, já vem enraigado nela, você percebe que é uma né? construção? Seja qual for a abordagem que a gente está pensando, Uhum. é uma construção. É algo que afeta desde os primórdios de sua vida. Mais uma vez, pensando no complexo de Édipo. A gente É volta algo, sempre lá pro complexo. é algo que te afeta. Ingrid, já vamos pensando aí para a gente falar sobre o complexo de Édipo. A gente não. Você falar e eu ouvir. É algo que te afeta lá atrás. Esse vitimismo, ele não é de agora. Poxa, eu estou querendo terminar a faculdade, mas eu não consigo terminar a faculdade e eu não sei o porquê que isso acontece. É algo que te afetou lá atrás. É algo que fez com que não tivesse sentido lá atrás. E E às que precisa vezes, de ressignificação. e às vezes você fala, né? Você chega pro cara e fala assim, eu não consigo terminar a faculdade. O que você faz? Você vai à aula? Ah, eu vou, mas eu mato a aula. Eu vou, mas não vou, Ah, né? eu vou, mas não vou. Então você está se implicando nisso. É uma escolha sua não ir, entende? Aí a pessoa fala que todo mundo consegue, mas eu não consigo. Mas você tentou? Você tentou? Acho que essa é a grande questão, né? Da questão do vitimismo. Sim. É sair da sua zona de conforto e tentar. Porque se os outros conseguem, você consegue. Existe alguma questão que te impede? Vamos analisar, vamos para terapia. Né? Porque é aquilo que eu falei, é a questão de escolha. Existem coisas que nos afetam, sim, a gente aqui não está dizendo que não, mas como eu reajo a essa coisa que me afeta? Né? Aquela frase vamos lá para Sartre, né? O que eu faço com aquilo que fazem de mim? Né? A forma que eu vou reagir aquilo é uma escolha minha. Você escolhe reagir ou não. Você escolhe tentar ou não, você escolhe terminar a faculdade ou não. Acho que vai Sartre muito. é, Sartre é maravilhoso. A Mônica botou bem assim: a frustração desencadeia uma ansiedade, abalando as emoções e trazendo muito sofrimento. É isso. Esse sofrimento, ele
eu vou sempre enfatizar isso. E esse sofrimento não é disso que te afetou naquele momento. Não é esse gatilho. É algo construído. O gatilho só acentua, né? A situação ali só acentua. A partir da sua construção, e aí puxando sardinha para mim, construção cognitiva, é que isso vai trazer um sofrimento. Falas atrás aqui, a Stephanie colocou que precisa, nesse processo acho que foi o John que perguntou como modificar uma crença, como modificar de desvalor. É uma reestruturação cognitiva dentro de um set terapêutico. Não tem... Eu vou me atrever, Cássio, a falar que eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que não tem um outro método se não for terapêutico. Ele precisa ser terapêutico analítico. Porque quem está no... A pessoa precisa se implicar também nisso. Quem está no olho do furacão... Quem está no olho do furacão não consegue enxergar a saída. Não consegue perceber que se é a mesma... Eu vou fazer um exemplo assim da infância, assim, muito do senso comum mesmo. Você está no mar, e eu era garoto, preto. Preto, na minha época de garoto, não era surfista. Né? A gente não tinha condição de comprar prancha, então a gente pegava jacaré. Para quem não sabe o que é jacaré, a gente vai surfando na onda com o peito aberto. A prancha somos nós. E em todas as vezes a gente tomava caixote, fatalmente. Mas tinha situações aqui na Praia dos Cavaleiros que formava, quando o mar começava a encher, a maré enchia, formava então bolsões de água que começava a puxar o indivíduo para dentro do mar. Ao invés de ir para fora, ele ia para dentro. Isso causava um pânico muito forte. Quando os mergulhadores, os bombeiros, chegavam, eles falavam o seguinte: nada para trás. Ué? Eu tô morrendo, eu vou nadar para trás? Você sair dali? Eu vou nadar para dentro do mar? Não, eu quero nadar para fora. Não é para dentro. Mas o porquê? Porque eles estavam de fora enxergando o que nós não estávamos enxergando. É o caso de quem está frustrado. Ele está dentro do olho do furacão, ele está dentro da onda e a onda te puxando para trás. Você vai nadar mais para trás ainda? Sim, a psicoterapia, a análise vai te fazer entender isso. Te fazer buscar uma outra alternativa para aquilo que está te afetando. A Priscila colocou bem assim, é muito interessante o fato de que a pessoa adota um comportamento... Priscila não, quem botou foi o Cristiano. É muito interessante o fato de que as pessoas adotam um comportamento de esquiva para evitar a frustração. E, sem pensar, reforçam um comportamento de evitar os desafios da vida por medo. Cristiano é um psicólogo, ele é fantástico nisso que ele está falando, maravilhoso. Ótima colocação. Tem pessoas que estão tentando... Eu falei da angústia na semana passada, eu e o Anderson, falando que a angústia, ela, de uma certa forma, ela maqueia muito um comportamento. Quem evita esse processo de angústia também está maquiando, também está tentando ludibriar essa questão, mas a grande realidade é que ela está reforçando esse comportamento. Cristiano, maravilhoso isso que você traz para a gente. Isso está elaborado nessa paralisação, isso está elaborado numa perspectiva de generalização. Quando você generaliza um comportamento, você está indicando que toda a sua vida foi daquele jeito. Então, se toda a sua vida foi daquele jeito, não vai mudar. Eu sempre fui assim. Você já escutou isso, Cássia? Pessoas falando assim, eu sempre fui assim. Aí é o famoso síndrome de Gabriela. Exatamente. É isso que eu ia falar. Nasci assim, eu cresci assim. É isso aí. E essa generalização entra naquilo que a gente ia até falar um pouquinho mais à frente, né? Que é a eu nunca consigo falar, Vitor. É catastrofização. Isso. Que a pessoa vê o medo ali, o medo nem chegou, não tem nada indicando que vai ter aquilo, mas a pessoa já está generalizando, sabe? Que tudo vai dar errado.
E isso desencadeia, de uma certa forma também, um pensamento dicotômico ou polarizado. Vitor, o que é um pensamento dicotômico ou polarizado? São todas as situações que vivemos que tem várias maneiras de sentir e de interpretar. Essas pessoas vão interpretando os caminhos que elas vão seguindo. Exemplo disso. Na minha vida é tudo ou nada. É sempre a ponta da Extremos, lança. né? Sempre os extremos. É 8 ou é 80. Ou seja, é um padrão de pensamento inflexível. E quanto mais inflexível você é, mais você sofre. Essas distorções cognitivas, na qual nós estamos falando, com essa inflexibilidade, vai polarizando tudo, né? E aí a gente volta mais uma vez a essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Ninguém vai me fazer mudar. E se ela não abre um espaço para mudança, né? Realmente não tem o que fazer. Que ela precisa abrir ali um espaço para mudança. Ela precisa se reconhecer naquele ambiente e falar assim, epa, existe uma outra forma. Mas ela é tão engessada naquilo que nada consegue ali entrar. A Anita Freitas, que também é psicóloga fantástica, ela botou bem assim, existem coisas para além dessas coisas. Maravilhoso isso. Existem pensamentos para além daqueles que são construídos cognitivamente no seu ser. Existem, sobretudo, um raciocínio emocional. O que é esse raciocínio emocional? Quem sofre com essa percepção, com essa distorção de pensamento, transforma as suas emoções em fatos sobre a vida. E aí, quando esse indivíduo transforma essa emoção em um fato, o que está afetando? Para ela não existe nada além disso, mas existe. Existe algo para além dessas coisas. Eu vou para a psicanálise, meu Deus do céu. Tá vendo? Não vou nem falar nada. Tô aqui só ouvindo aqui, ó, quietinha. Tô aqui pensando, você... cadê o TCC? Eu tô procurando o TCC nisso aí, entendeu? Tô aqui, ó, quietinha. Voltando para a TCC, a gente pode elaborar, nessa perspectiva da frustração, uma leitura da mente. O que é isso, Vitor? O que é uma leitura da mente? É uma distorção no ponto de achar que o que se sabe basicamente eu tentar entender o que a Cássia está pensando de mim. Eu vou tentando fazer leituras do que pessoas estão pensando sobre mim. Você tem aí, num tempo atrás, os pais que falavam assim, minha filha não namora no portão de casa. Por que minha filha não namora no portão de casa? Porque eu não posso deixar que as outras pessoas pensem que minha filha não é moça direita. É sempre no que o outro está pensando, no que o outro vai fazer, no que o outro acha que estamos fazendo. A frase que eu te disse da psicanálise, eu nunca sei do outro a não ser que o outro diga. Frustração de relacionamento. Eu queria tanto que ele me desse um vestido azul. Mas você disse para ele? Não, mas ele viu que eu fiquei doida no vestido azul. Mas você falou que queria o vestido azul? Não. Eu acredito que muitos relacionamentos poderiam dar certo se as pessoas começassem a falar ao invés de supor. Porque ele me conhece, ele deveria. Não, ele não deveria, você deveria falar. É o típico do me surpreenda. Como? Eu tô com você há 30 anos, mas eu não estou na sua cabeça. Não sei o que você está pensando.
fale, se expressa, diga. Ainda mais, né, fazendo aqui a brincadeira, gente, homem você tem que desenhar, pintar e contornar. O vestido azul da loja tal, na rua tal. Fale. Né? Fale, não tente adivinhar. Diferente do que acham da gente, né, Vitor? O pessoal fala assim, não, vou lá psicólogo, ó, entrou um psicólogo na conversa e, caraca, ele vai me analisar. A gente não analisa, a gente não tem esse poder. Não tem. A gente não tem esse poder de olhar e falar o que você é, o que você não é. Eu me recordo muito de uma fala da Ingrid que eu só consigo, eu acho que você falou aí também no começo, eu só consigo analisar a partir daquilo que o paciente traz, daquilo que se fala, daquilo que verbaliza. Uhum. Antes disso, eu não tenho condições, eu não tenho bola de cristal e nem muito menos sou Deus. A Anitta fez uma pergunta e botou isso pra gente. Eu falei que é para psicanálise, ela falou assim, não, tá ótimo na TCC, obrigado, Anitta. Ela botou bem assim, qual o lugar que a frustração tem na vida do sujeito? Anitta, todo. Todo lugar. Se esse indivíduo ele está sendo afetado diretamente por aquilo que ele, por toda a expectativa que ele cria e que não dá certo, todo o entorno da sua vida vai ser afetado. Eu digo entorno, vida conjugal, vida sexual, profissional, esporte, amizade, lazer, tudo afeta. A gente pensa muito em frustração, né, Vitor? Em coisas grandes. Mas se você parar para pensar, a gente é frustrado porque, sei lá, eu quero, né, um exemplo aqui, eu quero sair pelada na rua, eu posso? Eu quero, sei lá, alguma coisa que você quer muito, só que socialmente não é aceito. Isso já é uma frustração. Você consegue enxergar um autista frustrado? Eu acho que não. Exatamente. Ele não tá frustrado. Aí ela botou assim, eu afirmei, Vitor, como uma intervenção. Entendi agora, Anitta. Uhum. Entendi. Exatamente. A vida do indivíduo ela está toda afetada por essas pequenas frustrações que esse indivíduo não dá importância. Nós, né, nós somos permeados por leis que nos frustram de várias maneiras. De várias maneiras. É interessante isso que você fala, Cássia, porque não tem muita notoriedade essas pequenas frustrações. E aí o Cristiano já elaborou lá atrás, indicando que esse comportamento de não dar atenção ou fingir que não está dando atenção a essas pequenas frustrações vai reforçando um comportamento. E esse comportamento sempre é adaptativo. Esse indivíduo ele vai se adaptando às suas próprias frustrações. Chega um momento que o corpo reclama, o físico reclama. E Chega aí, um momento que aquela historinha, aquela coisa perfeitinha, desmonta. E aí, como é que você lida com isso? E foi aquilo que você falou, Vitor. Não foi o gatilho que provocou aquilo. Trocando por miúdos aqui, foi a gota d'água que fez o copo transbordar. Mas ele já vinha enchendo, ó. E aí a pessoa não consegue lidar. Nós chegamos então a pensar, a partir da TCC, numa catastrofização. Né? Esse é um tipo de distorção cognitiva que mais causa sofrimento emocional. Por quê? Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior da situação em que vivem. Não há uma espera, e aí eu falei na semana passada, isso é autodestruição mesmo. É autossabotagem.
eu vou me sabotando porque eu não espero nada de bom que venha de mim. Eu só espero o pior. E aí, essa espera do pior, eu posso ter o melhor. Mas percebe você que vai elaborando uma catástrofe muito grande na vida? Gera uma distorção da realidade, né? É uma distorção cognitiva forte. É uma distorção da realidade forte. Né? A catastrofização, é difícil falar essa palavra, ela, sobretudo, acaba com muitos relacionamentos. Porque o indivíduo já entra numa relação vislumbrando o que vai dar errado. Esperando o pior. Eu vou melhorar um pouquinho. Ele não espera, ele torce. É aquilo assim, vai dar certo. Alguém fala pra você, tá dando certo, tá dando certo. Tá dando, espera que vai dar ruim, você vai ver só. Você vai ver só que vai dar ruim. Ele torce pelo pior. E isso é extremamente preocupante na vida do ser. Isso preocupa quem está próximo. Disfuncional, completamente. Isso acaba afetando quem está ao lado, né? E de uma certa forma, isso traz muito sofrimento, muita angústia. Né? Olha nós falando de angústia novamente. Isso gera muita angústia dessa linha tênue aí entre passado e futuro, trazendo um presente do aqui e agora, da Gestalt terapia, muito adoecido, muito angustiado. Né? O Anderson entrou agora aí, nosso amigo. Semana passada nós fizemos uma live bem legal. E deixando claro também que a gente não está falando aqui a questão do trauma. Trauma é uma coisa, né? Fui assaltada por 2 homens de moto. Quando chega alguém próximo a mim, que eu identifico que é uma moto que tem 2 homens, aquilo já me dispara o coração. São coisas completas. São coisas diferentes. Eu elaboro isso como transtorno pós-traumático. Mas para não confundir com essa generalização que a gente está falando de sempre esperar o pior. Sim. Boa explicação essa. Boa noite, Anderson. Você é meu nobre camarada que está chegando por aí. Existem pessoas que estão elaborando essas questões em suas próprias vidas e acham que isso é funcional. A grande realidade é que isso é disfuncional. Não se dão conta, né? Isso é disfuncional. Isso nos faz também pensar, a partir da TCC, em uma conclusão precipitada. Pessoas que estão sofrendo de frustração tiram conclusões precipitadas a todo momento. E muito disso quando diz respeito ao outro. Você percebe isso? Cheguei na rodinha, todo mundo parou de falar. Tava falando de mim, com certeza. É o básico. Tava falando de mim. Essa distorção cognitiva, ela elabora uma sensação de mal-estar contínuo, muito grande. E isso não se dá só a partir da rodinha de amigos. Isso se dá quando o chefe está passando um recado e a pessoa acha que é para ela. São mensagens teleguiadas, né? E ela tem certeza que é para ela, tá? Exatamente. Isso se dá quando o namorado está jogando futebol e a pessoa, a namorada, acha que ele está com outra mulher. Olha que confusão isso. Olha que problema. Criar uma realidade paralela ali. Exatamente. O Cristiano colocou algo para nós aqui e vamos observar. A relação terapêutica é fundamental para tão logo identificarmos as suas crenças centrais, de forma a ajudar os clientes a reestruturar suas cognições, suas crenças, seus pensamentos. Fantástico isso, Cristiano. O psicólogo Cristiano trouxe o X da questão para a gente. Gente, eu quero convidar vocês a pensarem que essas frustrações, tem pessoas que não dão conta disso.
Na terapia, na análise, você vai conseguir dar conta disso. Você vai conseguir entender a partir dessa técnica ou dessas técnicas, enxergar suas expectativas, suas questões, enxergar suas frustrações. E A gente entender vê por... pode terminar. Não, entender esses sintomas. A gente pensa muito na frustração, a gente coloca sempre a culpa no outro. A Anitta Que colocou o isso agora outro, aqui. Anitta, é sempre a questão do outro, o outro que causou isso, o outro que não me deu emprego, o outro que terminou comigo. Mas qual é a sua responsabilidade nisso? Freud tem uma Isso. frase que eu gosto muito que ele fala: quais são as suas responsabilidades nas queixas que você traz? Como é que você se implica nisso? Falar dessas responsabilidades, isso é fantástico, maravilhoso, mas é algo que maltrata, machuca, e por Machuca. isso, que pessoas que estão frustradas, que trazem as suas frustrações para a sua vida, não dão conta. Porque não conseguem se enxergar no meio dessa frustração. E reconhecer que a falha é nossa, Vitor, dói. Reconhecer que algo depende de mim, dói. Porque eu não quero me haver com isso. O É que é mais algo que fácil? eu recalco, né? Vamos dizer, é algo que eu jogo pra lá, não quero saber, porque isso me machuca. Eu já falei um pouquinho de recalque aqui. Recalque não é aquela música, aquela maluca que fala da música. Maluca não. Poetisa do Brasil. Contemporânea. Contemporânea. Que fala de recalque desse jeito. Recalque não tem nada a ver com isso. Eu já expliquei algumas vezes aqui. Expliquei? Não. Pincelei algumas Eu vezes vi, você aqui explicou assim, eu vi. sobre recalque que aprendi com a Ingrid. Então, assim, É, lidar com o nosso, né, com o nosso eu ali dentro de um set analítico, dói. Fazer terapia, fazer análise dói, porque é você lidar com as suas questões, você com você mesmo. É você se ouvir. Porque hoje a gente escuta muito o outro, sempre o outro, mas a gente precisa se ouvir. Eu não sei se já aconteceu isso com você, Vitor, ali com o seu paciente, que a gente reproduz uma fala do paciente, ele fala assim, eu disse isso? Disse. acontece. Disse. Aconteceu essa semana isso. Porque ele fala e ele não se escuta. E quando a gente reproduz a fala do paciente, ele escuta a fala dele na boca do outro, então ele consegue se escutar. Na TCC, nós temos uma técnica chamada de roleplay. E aí, essa inversão de papéis, né? E eu fiz isso com um casal que estou fazendo terapia, estou fazendo terapia comigo, e como que foi, assim, maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito angustiante ouvir o outro como ele mesmo. Assim, foi... mas isso acaba sendo libertador. Só que essa libertação, ela primeiro precisa gerar angústia. Uma guerra só é vencida com muita batalha. A Né? angústia que te move. Ela vai te Sim, mover a alguma coisa. exatamente. A Anitta colocou bem assim, isso, cara, se precisamos nos responsabilizar pelas coisas. E, de fato, quando nós não nos responsabilizamos pelos nossos atos, pelas coisas, isso nos dá uma oportunidade também de pensar sobre rotulação. Ele é um inútil, incompetente, ela é falsa, é mentirosa. E quando é que nós pensamos, eu sou um fracasso? Eu sou um inútil, um incompetente. Você percebe que é sempre o outro? Eu sempre rotulo o outro. Essa rotulação indica muita coisa. Essa não fala daquilo que acontece comigo, indica muita coisa daquilo que somos, daquilo que estamos reproduzindo. Essa rotulação indica, sobretudo, pensar que eu não consigo me enxergar e não consigo entender aquilo que acontece ao meu redor. Logo, o outro é o culpado dos meus problemas. Eu vou rotulando.
Porque é Não sei mais se você fácil, pensa né? assim. É mais fácil. É mais fácil colocar a culpa no outro. Por quê? O pedacinho de carne lá que a gente estava falando lá no começo, quando a gente nasce, a gente é permeado pelo outro. O outro Uhum. me diz quem eu sou. O outro diz, né? Eu sou ali um bebê, o outro me mostra no espelho e fala: Olha, essa é a Cassi, Cassi, cadê seu narizinho? A gente faz isso com o bebê. Olha, esse aqui é seu narizinho. Olha, cadê a língua? Essa aqui é sua língua. E a gente vem com isso. A gente vem com isso. É sempre o outro, o outro. E quando é que a gente se coloca nesse lugar de ser quem nós somos, independente do outro? Ah, porque você é um fracassado. Tá, como é que isso te afeta? Eu sou? Será que realmente eu sou? É o que a gente estava falando. Eu preciso me implicar nesse processo. Se eu não me implicar nesse processo, eu vou sempre colocar a culpa das minhas frustrações no outro. E aceitar Bacana. o que o outro traz, né? De que eu sou fracassado. Mas quem diz pra você? Acontece muito isso. Ah, porque me falaram. Quem te falou? Que importância esse outro tem na sua vida? E aí a gente pergunta pra pessoa, tá, mas quem é você? Não sei. Eu não sei quem eu sou. Eu sei o que os outros dizem que eu sou. Muito interessante. Muito interessante mesmo pensar essa questão da angústia partindo desse pressuposto, né? Uma outra coisa, e eu quero elaborar só mais dois aspectos com você, para nós partirmos para o final, é uma atribuição de culpa. Quando é que acontece esse processo de atribuição de culpa, nessa perspectiva da angústia? Quando é não. A partir do momento em que acontece essa atribuição de culpa, você percebe nitidamente que a pessoa está muito angustiada. Eu me sinto mal por culpa dela, dele. Eu É vou exatamente o que a gente está atribuindo, falando. eu vou atribuindo culpa ao outro daquilo que o problema é meu, daquilo que eu sou afetado. Só que, na verdade, às vezes a gente nem sabe o porquê que está sendo afetado. Porque eu já me peguei em situações que falo assim, cara, por que aquela fala daquela pessoa me afetou tanto? E aí eu não tenho que lidar com aquela pessoa. Eu tenho que lidar comigo mesmo. Eu percebo que é uma distorção cognitiva muito acentuada de uma personalização, não é transtorno de personalidade, mas é uma personalização de uma outra pessoa que está imputando a mim a culpa dela. E aí eu sou afetado porque ela errou comigo. Isso é uma distorção cognitiva. O ideal do eu, né? O ideal do eu. Eu sempre quero ser aquilo que o outro quer que eu seja. Eu não frustrei as minhas expectativas, eu frustrei a expectativa do outro. Porque o outro queria que eu fosse assim, o outro queria que eu fizesse assim, minha mãe queria que eu fizesse medicina. Eu coloco as minhas expectativas na expectativa do outro, para agradar o outro. E aí, quando vem o ideal de eu, é quem eu sou, o que eu quero. Uhum. Eu. Só que quando a gente coloca essa expectativa no outro, o outro sempre vai nos frustrar. É aquela máxima que eu sempre elaboro com os meus pacientes, casais. Você ama o outro ou você se ama? Você se casou para ser feliz ou para fazer feliz? É colocar sempre, imputar sempre ao outro, atribuir sempre ao outro, seja ele o que for, culpa, amor. Em algum momento da história, isso vai trazer uma frustração. E o que faz com isso? Percebe? A gente idealiza um outro perfeito, um outro super-herói. E quando Exatamente. a gente. A Anitta colocou aqui, enquanto eu devo ser o ideal,
o eu ideal. É essa idealização que a gente está falando, né? Que fazemos do outro como o máximo do máximo e quando é que isso, e como que isso está nos afetando. O Anderson colocou bem isso para a gente. Muitas pessoas chegam ao setting terapêutico sem uma identidade claramente definida ou perdido dentro de sua própria identidade. É necessário trazer ajustamento a essa identidade. É uma reestruturação cognitiva, que nós já falamos aqui. A Stephanie já colocou bem para a gente aqui com relação a isso. Mas para esse momento de reestruturação cognitiva dentro de um set terapêutico, precisa, eu acho, primeiro, Anderson, e Cassi, eu acho que precisa desse encontro do eu com o eu mesmo. Você percebe o que eu estou te falando? Essa frustração, ela, quando é nessa perspectiva de uma atribuição de culpa, é sempre o outro, mas nunca eu. Eu nunca erro. Eu sou perfeito. Quem erra é a minha esposa. Quem erra são meus filhos. Quem erra é meu chefe. Graças a Deus somos psicólogos e não temos chefe. Quem erra, né? Quem erra é sempre o outro. É sempre o outro. Mas o que te afeta com a culpa desse outro? O que te maltrata tanto? E o porquê que isso tem tanta relevância na sua vida se a culpa é do outro, não é sua? Qual é a sua responsabilidade nisso? Sim. Acontece muito, né, com os pacientes. Não, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Não, eu tô aqui porque minha esposa disse que eu tinha que fazer isso aqui, que eu tinha que fazer terapia. Eu tô aqui porque eu recebi um encaminhamento, mas eu nem sei o que é que eu tô fazendo aqui. Uhum. Eu E sou aí perfeito. fazer. Porque quem tem problema é minha esposa. Grita o tempo todo. Mas ele mesmo nunca se implica no processo. Nunca reconhece aonde ele está, o que ele precisa mudar. E aí, quando as pessoas falham com ele, nossa, é o fim do mundo. É o típico as coisas sempre dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra. O alecrim dourado. O centro do universo. Né? Maravilhoso isso, Cássio. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero pensar com você, e aí para a gente já encerrar, está ficando tarde, amanhã é dia de crioulo, de branco também. Oh, Comparações injustas. Isso chega a ser uma distorção cognitiva forte. Forte, mas forte. Essa distorção cognitiva ela faz as pessoas. Faz com que ela faça comparações irreais. Uma construção altamente cognitiva do outro, mas que não é real. Eu não sei se tem algo de. Me corrija você se eu estiver errado, mas eu não sei se tem algo de inconsciente nisso. Não sei se isso tem. Se passa um pouco nessas questões, mas são construções já formuladas sobre outras pessoas, sobre conquistas alheias, sobre comparações. São comparações injustas. Isso está para além. Isso está para uma questão de uma angústia, sim, mas de uma frustração, porque aquele outro conquistou e eu não conquistei. Às vezes o outro nem conquistou. Percebe? é um pré. Não vou falar um preconceito, mas é um pré-julgamento. Isso. Entra naquilo que a gente estava falando, né?
O outro ele precisa falar e aí eu acho que ele não precisa e eu tento adivinhar. Eu tento adivinhar, porque se eu vejo meu vizinho em casa na segunda-feira, o que eu falo? Cara, olha a vida boa. Às vezes ele tá doente, às vezes ele. N coisas pode ter acontecido para ele não ir ter trabalhado na segunda-feira, mas eu tô ali supondo de que ele tem uma vida boa e de que eu não tenho, porque eu acordo às 6 da manhã para ir trabalhar. É o típico da grama do vizinho é mais verde do que a minha, né? E aí a grama do vizinho é sintética, entendeu? Ela não, não murcha nunca. Não precisa regar. É preciso pensar sobre essas questões. E é por isso que eu quis pensar isso nessa perspectiva da frustração, porque tem muitas pessoas frustradas e que não sabem que estão frustradas. Existem muitas pessoas afetadas por esse sentimento, por essa emoção, essa sensação, e não sabem que isso está acontecendo. A vida não progride, não caminha, não avança. Está sempre dando voltas no mesmo círculo. Não consegue avançar, não consegue uma melhora. E aí eu falo da minha abordagem, e eu pego para mim mesmo, uma melhora cognitiva. Não consegue entender que essas distorções que têm acontecido no seu ser, elas acabam por atrapalhar muito da sua história, muito da sua construção. E aí, pensar num avanço de vida estruturado, num avanço de vida de equilíbrio, ele está altamente bloqueado para isso e não consegue perceber essas questões. É preciso buscar terapia, é preciso Ele buscar não sabe se análise. está frustrado com o outro, ele não sabe se está frustrado com ele. Já virou uma coisa só que ele não consegue mais sair. Exatamente, exatamente. Só para a gente finalizar aqui, o Anderson colocou que transtornos de personalidade são ah, egocintônicos. Depois você explica melhor o que, que é isso. Ele gosta muito desses termos. Ele gosta, né? Ele gosta, ele gosta. O Eduardo entrou por aí agora, que é meu aluno, grande amigo. Vai ser psicólogo também, em nome de Jesus. Estou quase convertendo mais uma psicologia. E vai para TCC também. Ou psicanálise. É a a, psicanálise. a Anitta colocou o suposto saber do que o outro pensa. Isso é extremamente frustrante. Tentar saber o que o outro está pensando, isso é frustrante demais. Porque Isso é não temos bola de cansativo, cristal. né? E isso é cansativo, que você fica o tempo todo tentando saber o que, que o outro tá pensando, o que, que o outro tá fazendo, a seu respeito, e você deixa de viver. Você consegue elaborar, Cassi, que um sentimento de ciúme disfuncional, ele é fruto de uma frustração? Eu acredito que sim. Você vai analisar lá o que, que essa pessoa traz, né? Qual é a carência dessa pessoa, né? O que, que faz ela achar que é posse? É posse de prender essa pessoa só a ela, né? Quais são as vivências dessa pessoa? O que, que ela traz dos ciúmes? Ela traz ali uma mãe que era ciumenta, que era possessiva, e Uhum. isso foi um comportamento aprendido? Ou é algo que ela tomou para ela como se de que ela é dona do universo e que tudo tem que girar em torno dela? Então, assim, o que, que ela traz dos ciúmes? Primeiramente, o que, que é ciúmes para ela? Uhum. Porque a gente pode estar falando aqui de um ciúmes que para ela nem é o que a gente vai dizer. Então, vai muito da vivência e da fala da pessoa. Exatamente o que a gente está falando. Eu não tenho esse suposto saber para dizer o que é ciúmes para ela.
Eu sustento ali um lugar de saber no set analítico, mas eu preciso que ela me diga o que é ciúmes para ela. Como que ela lida com isso? Gente, vocês, né, no TCC, vocês têm lá o DSM-5, tá tudo escritinho, vem dizendo o que é, só que a gente da psicanálise, a gente não enquadra a pessoa nisso, naquela página que diz que ciúmes é isso, é isso, é isso, é aquilo. Não. O que é ciúmes para você? Se eu perguntar o que é ciúmes pro Anderson, ele vai dizer que é uma coisa, se eu perguntar o que é ciúmes pro Vitor, ele vai dizer outra, pra Stephanie vai dizer outra. Então vem muito da vivência dessa pessoa, do que ela traz com ela, do que ela aprendeu, do que ela viveu e do que é isso para ela. Como que ela vê isso? Porque pode ser patológico para mim, mas pode não ser para você. Entende? Então, eu só sei do outro que o outro fala. O Iares Misael, acho que Iares Misael botou bem assim, ciúmes, então, é algo subjetivo? Depende. Depende. Depende do que é ciúme para você. Eu sou de TCC, nós temos o DSM-5. O DSM-5 não elabora, ele tem lá as suas regras. Nós podemos, a partir daquilo que o paciente traz para a terapia, para a psicoterapia, nós conseguimos fazer um certo enquadramento que eu não concordo muito, porque eu penso que não conseguimos enquadrar todas as pessoas no mesmo procedimento. Então, a partir disso, eu estou muito firmado com a psicanálise e também com a existência humanista, pensando que cada ser é um. Cada indivíduo é um indivíduo. Ciúmes é algo subjetivo? Depende. Depende do que é ciúme para você. Depende do que é esse sentimento. Como a Cássia falou, às vezes eu vou pensar que é ciúme e você vai pensar que não. Às vezes eu vou pensar que eu não tenho uma distorção cognitiva elaborada muito pela ansiedade, elaborado muito por transtornos de personalidade, elaborado, sobretudo, pela frustração, mas você vai pensar que não está, que está tudo bem. Depende. Então é subjetivo? Sei lá. O ciúmes é o quê? É o medo de perder o objeto de desejo? É o medo da infidelidade? Aí eu te pergunto, você já foi traído? Como é que você lidou com isso? Aí você me fala, não, eu já fui traído, por isso que eu tenho esses ciúmes, tá? E aí eu chego pra outra pessoa, mas eu nunca fui traído e tenho ciúmes. Depende. Depende. Eu acho isso maravilhoso. Porque e é isso que me encanta na psicanálise. A partir da análise, cada a partir sujeito da terapia. É único. E assim, essas questões você só descobre em análise, só descobre em terapia. Porque é o encontro do eu comigo mesmo. E aí, observar o eu de fora... Sujeito, né? É super interessante. A Anitta colocou assim, fora de equilíbrio, torna-se patológico. Exatamente. Esse ciúme fora... mais uma vez eu elaboro, Anitta, pensando na cabeça da psicanálise, ou tentando, porque eu não sou psicanalista, mas se torna patológico, depende. Porque se torna patológico a partir do momento em que eu entendo que é. Se eu entendo que eu não tenho ciúmes, eu não tenho. Se eu não estou sofrendo com aquilo... Se aquilo não me traz angústia... Exatamente. Joia. Quem sou eu para dizer que você está num ciúme patológico? Existem pessoas que matam outras pessoas e que na cabeça delas não é errado. Elas vão ter uma justificativa muito plausível para aquilo.
Na TCC, na terapia cognitiva comportamental, eu vou conseguir enquadrar. Sobretudo pensar toque, transtorno obsessivo compulsivo, principalmente ciúme. Eu tenho uma obsessão por não perder aquele outro. E eu tenho uma compulsão dele não me trair. Percebe? Eu posso elaborar, a partir da TCC também, essa questão do ciúme. Eu posso pensar em transtorno de personalidade, mas por bipolarismo. Eu só não sei precisar agora, a partir do DSM-5, se é tipo 1, tipo 2. Antes você pode me ajudar aí melhor. Transtorno bipolar, você tem tipo 1 e tipo 2. Porque ele está exacerbado, né? Mas pensando na psicanálise, aquele indivíduo pode elaborar que ele não é ciumento. Ele só é zeloso. Era isso que eu ia dizer. E vai ter o parceiro que ele vai falar assim, não, eu gosto do ciúme dele. Aham. Sim, é a forma de carinho. E aí, eu vou dizer que tá errado? Se o sujeito que tá ali não tá em sofrimento? Eu ouvi um relato de uma paciente falando da seguinte forma: ele não precisa ter amigas. Ele já tem a mãe dele e a mim. Não precisa de mais mulheres na sua vida. Aí eu fui e indaguei. E isso você elabora que é ciúmes ou não? Ela não. Eu só estou zelando por aquilo que é meu. Sentimento de posse. Sim. Eu falei, tá bom. Para ela não é ciúmes. Então, cuidado. Que dentro de um set terapeuta a gente vai destruchando aquilo, a pessoa vai trazendo, até ela se ouvir e falar assim, epa, peraí, isso não tá muito legal. Mas em momento nenhum eu vou dizer para ela que aquilo tá errado. Ou que aquilo tá certo. Foi o que aconteceu. Nós começamos a pensar, começamos a elaborar algumas questões em torno disso, e ela percebeu que ela é ciumenta. E aí a psicologia é algo fantástico, porque a pessoa se descobriu, se entendeu, e a partir desse entendimento, iniciamos então uma terapia para tentar entender as razões disso e modificar o comportamento, ou seja, modificar a crença de ser ciumento. Olha que nesse sentido, maravilhoso. a gente pode, perdão, nesse sentido a gente pode falar que o ciúme vem como um sinal de alerta para alguma coisa. Entende? Ele Exatamente. vem ali como um sinal vermelho, um sinal amarelo. Agora, eu também não posso dizer que aquilo ali é o fim do mundo para aquela pessoa. Se ela declara para mim que não é, que tá tudo bem, e o parceiro diz que gosta, tá. Só que é aquilo, Vitor. Dentro da análise, volta. O inconsciente, a gente fala que o consciente não fala, ele grita. Uhum. Se isso for um problema, vai voltar. Eu ia falar isso agora. Voltar. Por mais que o parceiro aceite, não entenda, mas aceite, em algum momento o corpo vai gritar. Na TCC, nós não indicamos a questão do inconsciente, mas dessa cognição disfuncional que em algum momento ela vai aflorar. E aí são os gatilhos, né, que vão acontecendo ao longo da história que fazem com que aquele indivíduo perceba que algo está errado. Seja ele o homem, seja ele a mulher. O Anderson colocou para a gente aqui algo interessante, botou assim, ciúme tem mais a ver com posse do outro e o egoísmo do que com medo, embora o medo possa estar lá. Concordo, Anderson, mas discordo um pouco também. Esse medo da perda, essa perspectiva do ninho vazio, a gente consegue entender, consegue perceber também essa questão do ninho vazio, isso se dá muito com mãe, né?
A mãe acontece muito isso quando o filho, principalmente Uhum. mãe de menino. Quando, Mãe eu, de graças a filho Deus, eu único, tenho né? filho único, mas eu tenho É. duas meninas. Eu tenho muito isso, caramba, quando que as minhas filhas vão casar? Não tenho problema. Mas isso, em algum momento, pode ter uma perspectiva de um ninho vazio. Quem está com essa percepção de que vai perder, esse egoísmo, ele aflora, esse medo também. Ele se une, percebe? E Uhum. essa união de sintomas, de sentimentos, de sensações, fazem com que esse indivíduo tenha uma crença adaptativa. Ele vai se adaptando nessa forma negativa e até mesmo, em alguns casos, agressiva para se impor e indicar que ele tem domínio, ele ou ela tem domínio sobre o outro. Por isso que eu elaborei toque. É uma obsessão e uma compulsão pelo domínio, por ter uma predominância da vida do outro. Isso. A gente não está falando aqui em questão de algo patológico, né, Vitor? Até porque o meu projeto para conclusão de curso é sobre a dominação psicológica dentro do BDSM. Uhum. E dentro do BDSM, né, isso é aceitável. Isso é aceitável, porque o cara aceitou, a menina aceitou. Beleza. Né? É tudo consensual. Então, a menina se diz posse, cara. E aí a gente pensa num âmbito assim muito, nossa, mas isso existe? Isso existe. Só que entra naquilo que a gente estava comentando. É problema para eles? Não. Traz sofrimento? Não. É também, Cássia, essa perspectiva de alguns homicídios. Tipo, se não for meu, não vai ser de Não é, ninguém. não Isso é é de mais ninguém. patológico. Isso é patológico, com toda certeza. Né? Aí entra o que a gente estava falando, Vitor. A frustração. A pessoa não aprendeu a lidar com a frustração. Não aprendeu a lidar com perda. Quando eu Ah, falei, né? Eu anotei até essa frase porque eu não quis esquecer a frase que ela diz: a porta de entrada para a realidade é a frustração. E quando a gente não permite que os nossos filhos, né, nós como educadores, pais, quando a gente não permite que o filho passe por frustração, você não está fazendo bem para ele. Porque a gente precisa aprender a lidar com frustrações, porque a gente vai ter muitas. Muitas. Então, ensinar, dizer não também é educar, também é uma prova de amor. Né? bacana. Preparar nossos filhos para o futuro, eu acho que é muito isso, né? A minha filha, ela tem 8 anos. E ela está com dificuldade em fazer letra cursiva, né? Que a gente chama de letra minúscula. Uhum. E ela hoje estava fazendo um texto, fazendo uma cópia de letra, bastão para letra cursiva, e ela, ai mãe, eu não consigo. E começou aquela vozinha. Aí eu, pode parar com esse vitimismo. Você está fazendo, vamos tentar, você não vai conseguir hoje, você vai conseguir amanhã. E eu acho que vai muito disso, da gente não alimentar essas coisas nos nossos filhos, nas crianças. Porque a frustração tá aí, gente, o tempo todo, como eu falei. Nós somos permeados por leis que nos proíbem de muita coisa, e isso nos frustra. Quer ver uma frustração preocupante? Até mais ou menos 5 para 6 anos atrás, vamos melhorar, 8 anos atrás, você tinha poder de compra em qualquer coisa. Hoje, o dinheiro que nós recebemos não nos dá mais o poder de compra. Isso é frustrante. Algumas pessoas fazem o quê? Vou sair do país. É Eu uma não estou. forma de não lidar com a frustração. Exatamente. Eu não estou dizendo para você que isso é errado, porque eu também já quis sair do país. Não, não é errado. Eu já quis ir embora, sabe? Porque é muito frustrante você trabalhar, trabalhar, trabalhar.
aumenta a sua carga de trabalho, chega no final do mês você não consegue comprar o que você quer. Isso é frustrante. Quando é que isso se torna patológico? Quando se torna disfuncional. Exatamente. Quando tem uma distorção. Essa distorção foi tudo isso que nós elaboramos aqui. A partir da TCC e a partir da psicanálise, nós pensamos essas questões. O Anderson está botando assim, ninho vazio envolve mais preocupações que o medo, ao meu ver. Concordo também, Anderson. Essas preocupações que nós elaboramos, vou melhorar, nós não elaboramos essas preocupações, elas acontecem, essas frustrações acontecem nas nossas vidas. Fatalmente, nós vamos nos frustrar em algumas questões. A pergunta é possível superar as distorções cognitivas? É possível superar as frustrações? Sim. Com a ajuda de um psicólogo, fazendo análise, fazendo terapia, é possível. É possível. É possível. Eu concordo plenamente com você e convido você que está nos assistindo, se você está passando por esse momento de sua vida de frustração e tem elaborado essas questões que nós pensamos aqui, nos procure. Procure a mim, procure a Cassi, procure o Anderson, a Larissa, a Anitta, a Stephanie, o Cristiano, procure tantos outros psicólogos que nós temos de referência por aí. A Ingrid. Porque a falta sempre vai existir, né, Vitor? Sim. A falta, ela sempre vai existir. E aí a grande questão é como é que você lida com isso? Isso te move ou isso te paralisa? E essas questões são respondidas em terapia, em análise. A Anitta acabou de colocar assim pra gente. A frustração. Perdão, deixa eu ver aqui. Na verdade, sempre vamos nos frustrar porque a falta sempre vai existir nas nossas vidas. Exatamente isso. Sempre vai nos estar faltando algo. Eu compro um carro novo, exemplo. E tô todo feliz nesse dia. Amanhã vai estar me faltando alguma coisa. Eu te convido a olhar com mais carinho para dentro de você, perceber essa questão, procurar um psicólogo, procurar um profissional, um psicanalista. E isso, em algum momento da sua história, vai realinhar a sua vida, reestruturar ou reorganizar aquilo que perdeu a organização. Ressignificar, né? Isso. Eu não queria falar isso, mas ele vai trazer um significado, um sentido, porque eu gosto também muito da ressignificação. Tá bom? Cássia, muito obrigado. Muito obrigado por você aceitar o meu desafio. Essa vai ser a primeira. Foi um desafio, hein? A primeira de muitas, se prepare. As próximas eu te aviso com uma semana antes, tá bom? Muito obrigado. Gente, Vitor me pegou hoje, acho que 5 para 6, eu praticamente entrando em aula. Faz comigo. Eu falei, ai, meu Deus! Ai, Vitor, só você. Dizer para você que você vai ser uma excelente psicóloga, uma excelente psicanalista. Tenho certeza que nós já começamos uma negociação de futuros aí e vamos com certeza trabalhar juntos. Eu tenho pensado muito nessa perspectiva da psicologia, principalmente dos colegas que nós estudamos juntos, de nós ajudarmos um ao outro nessas intervenções e dedicar as nossas vidas em favor daquele que precisa. Nosso maior papel aqui, fazendo essa live, falando em rede nacional, é demonstrar o nosso trabalho e estender a nossa mão em apoio, cumplicidade com a vida do outro, empatia. Muito obrigado, Cássia. Obrigado mesmo. Nada, eu que agradeço a confiança, né, de me colocar aqui no seu canal. Muito, muito obrigada por todo o apoio, todo o incentivo.
E eu tô aí se precisar, a gente vai junto. Vamos Beleza, juntos. beleza. A Você gente que não entrou sabe muito aí. não, mas a gente vai aprendendo, né? Não, estamos construindo um saber juntos. Então a gente vai construindo junto. Tá bom? Você que entrou na nossa live, se quiser me seguir, você será muito bem-vindo. E à medida em que tiver alguma questão e quiser compartilhar, conversar, é só me chamar no direct Direct. e nós vamos trocando ideias juntos, tá bom? Cassi, Deus abençoe sua vida, tá bom? Tchau, tchau Amém, para amém. você. Tchau, Igualmente. tchau para quem tá Tchau, gente. aí. Boa noite. Para quem ficou até agora, né, Vitor? Isso, ficou Para até quem agora ficou nessa até maluquice com a agora. gente. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar a primeira live, Não, mas foi rapidinha. Eu vou salvar mas essa. foi rapidinho. Salva assim. Tá bom? Prazer. Tchau, tchau. Fica com Tchau, gente. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Galera, muito bom estar com você. O Anderson ainda colocou uma questão aqui: as distorções cognitivas são passíveis de mudança, mas geralmente estão atreladas ao transtorno de personalidade. E aí, como vocês disseram, bom é ir à terapia. Exatamente isso. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Nós estamos sempre por aqui. Eu sou o psicólogo Vitor Teófilo. Você querendo fazer terapia comigo, é só me chamar, meu contato está aí na bio, tá bom? Foi muito bom conversar com você, foi muito bom conversar com a Cassi, pensar essas questões da frustração e o quanto essa frustração, ela indica muita coisa nas nossas vidas e ela também acaba por destruir alguns comportamentos e afetos que temos ao longo de nossa história. Se você está vivendo essa questão, nos procure, tá bom? Procure a mim, procure a Cassi, procure o Anderson, a Anitta, a Stephanie, procure o Cristiano, procure a outra, a Larissa, e temos tantos outros psicólogos que podemos indicar para você. Fique com Deus, boa noite, muito obrigado por você ter ficado aqui até essa hora. Até quinta-feira que vem, nós vamos continuar dialogando junto sobre uma psicologia aberta para todos. Tchau, tchau.